Olá, tudo bem? Você aí sentado mesmo. Você já se perguntou como você sente a sensação térmica dos objetos? Não? Então, vem comigo. Hoje nós vamos ver a medida da temperatura, sensação térmica e termômetros. Podemos sentir a sensação térmica dos objetos através do tato. Por exemplo, aqui eu tenho um copo com água mais gelo. Se você coloca a sua mão, você vai sentir, tá gelado. Mas por que você sente que tá gelado? Porque provavelmente, provavelmente não, com certeza, esse copo tá numa temperatura muito menor do que a do seu corpo. Isso quer dizer que o copo com água com gelo, como a temperatura tá mais baixa, ele está tirando calor. Você que está numa temperatura maior, está transferindo calor para o copo. Por isso que você sente que está gelado, porque você está transferindo calor. Agora, se você fica em contato com a mão no copo, então você vai sentir que a sua mão está transferindo calor e a sua mão vai ficar gelada. Aí você pega a sua mão e pega um outro copo que não está com gelo, está com água numa temperatura ambiente. Você vai sentir que está mais quentinho, a sua mão até esquenta um pouquinho. Por quê? A sua mão, ela perdeu o calor para o copo com água. E este copo está numa temperatura ambiente, então está mais quente. Isso significa que a temperatura que você perdeu aqui, provavelmente o copo está passando um pouco de calor para tua mão, não totalmente, porque está numa temperatura ambiente, né? E é isso que acontece, é através do tato que a gente sente a sensação térmica dos objetos, se um objeto está gelado ou não, dependendo da temperatura da sua mão, da temperatura do seu corpo. Então, qual é o instrumento que mede a temperatura dos objetos? Termômetro. Existem os termômetros de líquido, que tem uma coluna graduada, e existem os termômetros digitais. Como é que você vai medir? Você vai encostar o bulbo do termômetro ao objeto que você quer medir a temperatura. Nesse caso, os digitais são feitos mais para medir a temperatura do corpo. Então, vamos medir a temperatura do meu corpo. Então, você liga o termômetro, você vai encostar o bulbo à superfície que você quer medir. Nesse caso, eu quero medir minha temperatura, então vou colocar debaixo do braço, nas axilas. Nesse caso do relógio digital, quando ele tiver medido a temperatura, ele vai dar uma apitadinha. Nos casos dos termômetros convencionais, você espera de 2 a 4 minutos para medir a temperatura. Então vamos esperar um pouquinho. Agora ele já apitou, vamos ver quanto eu estou de temperatura. 36,8. Isso significa que eu estou numa temperatura saudável. Se desse 37, estado febril, mais de 37, tá com febre. E ainda bem que eu estou saudável. Com esse tempinho que passou, o copo com água com gelo, repara bem, ele formou do lado de fora gotinhas. Se eu passar o dedo, formou gotinhas, isso é, o copo está molhado do lado de fora. Aí eu pergunto, por quê? No ar, nós também temos água, só que partículas de água em estado gasoso. Essas partículas de água em contato com o copo, que está a uma temperatura mais baixa, o que acontece? O gelo está derretendo, o copo está pegando calor do ambiente, isso é, o ambiente está transferindo calor. E essas gotinhas de água que estão no estado gasoso, em contato com uma temperatura, abaixa a temperatura e essas gotas se condensam. Isto é, passa do estado gasoso para o estado líquido, gasoso para o líquido, condensação. Escalas de temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nessa imagem, observamos as 3 temperaturas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, seus respectivos pontos de fusão e ebulição, e a fórmula que
une as três temperaturas para a gente ver como é que transforma uma em outra. Vamos tomar como exemplo 50 graus Celsius. Quanto que vale 50 graus Celsius na temperatura Fahrenheit e Kelvin? Nesse caso, quanto que vale 50 graus Celsius em Fahrenheit? Eu vou utilizar a fórmula em destaque e vou pegar os 50 e colocar no lugar da temperatura em Celsius. Então, eu coloquei e vou fazer a fórmula de acordo com a matemática. Nesse caso, eu faço uma multiplicação em cruz, vejo que eu posso simplificar tudo por 5 e no final vai dar a temperatura em Fahrenheit 122 graus Fahrenheit. Já, quanto que vale 50 graus Celsius em Kelvin? Eu vou pegar apenas as extremidades dos lados das fórmulas, jogar os 50 no grau Celsius e fazer a conta. No final, vou ter 323 Kelvin. Repare que como dá para cortar os 5, a fórmula fica mais simples. TK é 273 mais TC. Então vamos lá, outro conceito, eu quero tomar café. Então, para fazer café, eu tenho que pegar água e colocar para ferver. Só que para aumentar a temperatura, eu tenho que acender o fogo. Eita! Então vamos lá. Coloquei aqui. E vou esperar até a água aumentar sua temperatura, até ela ganhar energia, até ela ganhar calor. Perceba que a água, ela tá esquentando, né? Então, no fundo, ó, já tá formando umas bolinhas. Isto é, ao aquecer um material, ao aquecer a água, as partículas de água, elas estão ficando mais agitadas. Daqui a pouco começa a borbulhar, né? Agora eu pergunto, se eu toco aqui, não me queima. Sim, né? Não tá tão quente. Agora, e se eu tocar aqui? O que vai acontecer? Olha lá as bolinhas se formando. As partículas estão se agitando. Percebemos, ó, as partículas agitadas estão entrando em movimento com energia cinética. Então, podemos definir temperatura como a medida da agitação térmica das partículas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as partículas. Quanto menor a temperatura, menos agitadas estão as partículas. E calor é o quê? Calor é o fluxo de energia, é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Aí, quando esses dois corpos estiverem na mesma temperatura, eu vou dizer que eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é quando os dois corpos estiverem na mesma temperatura. Então, a gente pode dar uma resumida em calor específico como a facilidade ou dificuldade de um material aumentar ou diminuir a sua temperatura. Por exemplo, se eu coloco calor para aumentar a temperatura dessa colher de metal e dessa colher de pau, qual dos dois materiais vai ficar com maior temperatura? O metal. Por quê? O metal, ele possui menor calor específico. Então, ele possui menor quantidade de calor transferida para a colher para que ele aumente sua temperatura. Então, ele é um bom condutor. Já a colher de madeira, ela precisa de uma quantidade de energia muito maior para aumentar sua temperatura. Então, o calor específico da colher de pau é maior do que o da colher de metal. Ok? Então, ela precisa de uma energia maior. Então, eu posso dizer que a colher de madeira é um bom isolante.
Por isso que quando a gente pega os talheres, geralmente o cabo é de plástico, porque o plástico é um isolante térmico. Já o metal é um bom condutor. Você pega, se você esquentar aqui, você se queima. Aqui não. Por isso que lá no começo do vídeo, né, a alcinha da panela é de plástico. Por quê? Isolante. Aqui a gente tem um quadro de calor específico. Nos circulares, verificamos entre a água e o ouro ele vai ter mais facilidade em ganhar calor, em aumentar sua temperatura. Então, ele vai ter menor calor específico. A condução de calor acontece em sólidos. Então, isso quer dizer, tá vendo o fogo aqui? Ele está liberando calor para o fundo da panela. No fundo da panela, as partículas, elas estão ficando mais agitadas, porque maior a temperatura, mais agitadas estão as partículas. Esse agitamento das partículas do fundo, as partículas vão vibrar, e ao vibrarem, elas entram em contato, transferindo calor para as partículas mais superiores. Isso é, as partículas, elas vibram e vão conduzindo o calor para todo o material da panela. Já a convecção acontece com líquidos e gases. Isso significa, a água que está no fundo da panela, ela fica mais quente e a água quente sobe e a água que está mais fria na superfície desce, fazendo esse movimento. Água quente esquenta, água quente, massa de água quente sobe, a que está mais fria na superfície desce, formando uma corrente de convecção, que nesse caso é as borbulhas que a água vai apresentar daqui a pouco. Já a irradiação é a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Isso quer dizer, por exemplo, o Sol. O Sol está irradiando calor através do espaço. Então, ele pode se propagar através do vácuo. Então, o Sol irradia calor para a Terra através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a lâmpada. A lâmpada incandescente irradia calor através de ondas eletromagnéticas. Tanto que você chega perto de uma lâmpada incandescente, próximo a ela tá meio quentinho. Uma fogueira. Você chega perto da fogueira, você não sente um calorzinho, né? Não precisa tocar na fogueira. Também são irradiação através de ondas eletromagnéticas. Quando um corpo ganha calor, ele tende a sofrer uma dilatação térmica. Isso é, aumenta o seu comprimento, mas não a sua massa. O comprimento aumenta devido ao distanciamento das partículas, porque elas ficam mais agitadas. Já quando ele perde calor, abaixa a temperatura, a tendência é sofrer uma contração térmica, isto é, o seu comprimento diminui. Vamos fazer uma experiência com um anel. Aqui eu tenho um anel de metal, para vocês verem. Aí ele tem uma certa regulagem, mas eu não vou mexer nessa regulagem. Eu não vou esquentar, porque metal é bom condutor, eu vou acabar queimando meu dedo. Mas eu vou colocar esse anel durante um tempo no copo de gelo. Vamos ver o que acontece. Então, vamos primeiro ver no meu dedo. Então, eu vou colocar no dedo anelar, né? Então, para vocês verem, ó, tá passando com facilidade. E ele fica certinho no meu dedo. Vou deixar esse anel um tempinho no copo com gelo. Vou colocar mais gelo. Tá aqui, ó, o anel. Eu vou deixar por 5 minutos pra gente ver o que acontece. Então, vamos lá? Tirei o anel e agora eu vou colocar de novo no meu dedo. No mesmo dedo. Ó. Ó, chegou aqui, ó. Já não tá com tanta facilidade como tava o outro, né? Então, deu pra perceber que ele deu uma comprimidinha. Isso é, deu uma contraída, sofreu uma contração térmica. Eu não mexi aqui, ó, não mexi no comprimento do anel, ok?
Eu empurrei aqui, né, pra entrar, tudo entrou. Agora, na hora de sair, saia com facilidade, ó. Não tá saindo com facilidade. Ainda bem que ele é regulado, porque a pessoa fica presa no meu dedo do anel. Então, pessoal, essa foi uma revisão de calor e temperatura, uma revisão rapidinha dos conceitos, sem muito aprofundamento, para a gente tocar nesses assuntos principais e poder aprofundar através de um livro e através de resolução de exercício. Então, se você gostou desta mini rápida revisão, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.